Shalom, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Visão Podcast, Visão 2020. É a nova programação da MAV Oficial. E falando MAV Oficial, faça a sua inscrição, você que ainda não é inscrito. Dê um like, aperte o sininho aí para quando entrar no ar os vídeos você seja informado. E você mande esse vídeo para mais pessoas e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Hoje o nosso programa está aí com dois pastores ilustres. Hoje o nosso podcast é internacional, olha só que coisa boa. Mas antes de apresentar os nossos convidados, você pode participar conosco abençoando o nosso programa. Você pode ser um colaborador fazendo um Pix e você pode abençoar, fazer que este programa chegue e tenha mais alcance. E você vai ser um investidor. Você pode ser um patrocinador, você que é um empreendedor, você que tem uma empresa, você pode patrocinar o nosso programa. É só você entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você vai patrocinar o nosso programa, que eu tenho certeza que você está gostando bastante. Bem, queridos, hoje a gente está aqui com um pastor de Honduras, pastor Nelson Estrada. Está conosco também o pastor Clélio, é ele que vai fazer a tradução, porque eu ainda não falo espanhol, e ele vai estar aqui me ajudando, né, a conversar um pouco com o pastor Nelson. Primeiro, seja bem-vindo, né, ao nosso programa. Eu ia me arriscar aqui falar bem-vindo em espanhol, mas eu acho que eu vou errar. Não vai, vai lá. Bem-vindo. Bem-vindo. Graças, muitas graças, muito obrigado. Deus abençoe o pastor Clélio, obrigado por estar aqui. E pastor Nelson Estrada, o pastor da cidade de Catagamas, em Honduras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué bendición es estar aquí en este programa. Creo yo que Dios nos va a hablar y cuando Dios habla todo cambia. Muito obrigado por estar aqui com vocês nesse programa, e eu creio que Deus vai falar, porque quando Deus fala, Ele transforma as coisas. Amém. Então, se liga aí, fica ligado que Deus tem uma palavra para transformar você. Vamos conhecer um pouquinho do pastor Nelson Estrada. Vamos aí conhecer um pouco mais o pastor Nelson, futuro apóstolo. Fale um pouquinho aí do seu ministério, fale um pouquinho do seu chamado, e daqui a pouco nós vamos entrar aqui falando sobre a igreja, o trabalho que Deus tem feito através da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a importância da igreja relevante. A igreja do pastor Nelson, Ministério Centro Cristão Encontro, né? E tem feito um trabalho assim extraordinário, uma igreja que impactou a cidade, uma igreja que transformou a sua geografia, e ele vai falar porque tem tanta coisa que a igreja fez, a igreja está fazendo, e ele vai compartilhar conosco. Bueno, antes de todo quiero contar un testimonio cortito, ¿verdad? Eu les quero contar um testemunho muito rápido. Bueno, que Dios llama, dice, lo vil y lo menospreciado. Deus chama aqueles que são vil e são desprezados. Y yo era una persona así, ¿verdad? Cuando yo era joven. E eu, quando era jovem, eu era mais ou menos assim. Bueno, tenía como un tipo de problemas psicológicos. Eu tinha muitos problemas psicológicos. Baja autoestima. A minha autoestima era muito baixa. Y con pensamientos suicidas, ¿verdad? Eu tinha um pensamento de suicidar-me. A los más o menos 13 años, pues yo quise suicidarme. Quando eu tinha 13 anos, eu tentei o suicídio. Porque, bueno, pensaba que yo no servía para nada. Eu pensava que não servia para nada. Que yo era feo. Eu era muito feia. Y, bueno, tantas cosas. Entonces, un día que yo
pensé hacerlo. Mas um dia que eu pensei em fazer isso, Yo le dije, Dios, si tú existes, e eu falei, Senhor, se o Senhor realmente existe, quiero que me toques, quiero sentirte como unos locos. Allá dicen que tú cambias y que tú transformas. eu quero te sentir como um louco que o Senhor, quando toca, transforma a pessoa. Eu quero sentir a tua presença. Y yo le dije, bueno, Dios, quiero conocerte. E eu falei, Senhor, eu simplesmente quero te conhecer. Y de repente en aquel cuarto, habitación, E aonde eu estava ali naquele quarto, pude sentir como una atmósfera que llenó esa habitación y llenó mi vida. e eu pude sentir a atmosfera naquele lugar sendo transformada e que modificou a minha vida. Entonces tuve un encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo, y desde ese día mi vida cambió. Então eu tive esse encontro pessoal com Deus e com o Espírito Santo. Então desde esse dia a minha vida se transformou. Sí, porque yo le dije, Señor, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame. Y Él hizo en un instante, me transformó todos aquellos pensamientos suicidas. Então eu disse, Senhor, me transforma. E num momento muito rápido, Ele transformou a minha mente, que era uma mente de suicidas. Bueno, esto lo digo para que me conozcan, poner una plataforma de lo que Dios hace a través de las personas que nadie da nada por ellas. Isso eu digo para que vocês tenham base para que vocês vejam o que Deus faz com uma pessoa que ninguém dá nada por ela. E você que está aí ouvindo a gente, vendo, né? Você já sentiu o que Deus vai começar a fazer. Pastor sempre morou na cidade de Catacamas ou era de outra cidade? Entiendo. No, yo soy de la ciudad capital que se llama Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Eu sou oriundo da capital que se chama Tegucigalpa, é a capital de Honduras. Sí. E foi lá nessa cidade que você aceitou Jesus e Deus começou a fazer essa transformação na sua vida. Foi nessa cidade que você conheceu a Jesus e ele começou a fazer essa transformação em Tegucigalpa. Bueno, les voy a contar también, ¿verdad? Que yo en Tegucigalpa sí comenzamos en una iglesia, éramos muy activos, predicábamos en los parques, en los buses, así comenzamos nuestro ministerio. Sim, em Tegucigalpa eu era um cristão muito ativo e pregávamos nos ônibus, pregávamos nas praças, mas ali começou o nosso ministério. Pero un día, bueno, cuando yo tenía unos 24 años, yo tuve un sueño. Porém, quando eu tinha 24 anos, eu tive um sonho. Era donde Dios me estaba llamando para la ciudad de Catacamas. E nesse sonho Deus me chamava para a cidade de Catacamas. Y yo le dije, Señor, Catacamas, bueno, ni conocía Catacamas. Eu disse, mas Senhor, eu nem conheço Catacamas. Yo pensaba que eso era una pesadilla. Eu pensava que era um pesadelo. Pero volví a soñar el mismo sueño donde Dios me decía, vete para Catacamas, te necesito. Porém, voltei a sonhar a mesma coisa, ouvindo Deus me falar, volta e vá para Catacamas. Entonces yo primero me rehusé. Primeiro eu resisti totalmente. Pero cuando yo dije que no, porque bueno, yo no era pastor, yo no era misionero, entonces dije, no, Señor, si yo no puedo. E primeiro eu resisti porque eu não era pastor, não era nenhum missionário, eu não tinha nenhum chamado, então eu resisti. Pero entonces de repente todas las cosas me comenzaron a salir mal, ¿verdad? Me despidieron del trabajo, estaba estudiando, tenía una novia,
Então, de repente, tudo começou a dar mal na minha vida. Eu perdi meu trabalho, me mandaram embora, eu perdi a minha noiva. Tudo realmente estava muito ruim. Y de repente un profeta que ni me conocía quién era yo me dio una palabra. E então um profeta que eu não conhecia, não sabia nem quem eu era, me deu uma palavra profética. Bueno, me dijo, a ti te digo, me dice, Eu falo, a você eu te falo. si tú estás dentro de la voluntad de Dios, todas las cosas te van a ir bien. Pero si estás fuera de la voluntad de Dios, todo te va a ir mal. Então ele disse, olha, se você estiver dentro da vontade de Deus, tudo te vai bem. Porém, se estiver fora, tudo te vai mal. Entonces dije yo, con razón, todo me va mal. Então eu pensei, então por isso que tudo me está indo mal. Entonces yo dije, Señor, si tú me estás llamando a Catacamas, pues yo me voy a ir para Catacamas, pero sin un sueldo, sin una paga, sin nada. Porém, eu disse, Senhor, se o Senhor está me chamando para ir para Catacamas, eu irei sem nenhum salário, sem que ninguém me pague nada, eu vou sem nada. O sea que yo no fui llamado ni por un consistorio, ni por una junta directiva. Yo fui llamado directamente por Dios. Eu não fui chamado por nenhum ministério, por nenhuma junta de missões ou diretiva. Eu fui chamado realmente por Deus. Sí, porque tal vez nadie creía en el llamado mío. Sim, porque ninguém podia crer no meu chamado. Entonces yo me fui para Catacamas con mis propios recursos. Me fui con 3 pantalones y 5 camisas. Então eu fui com meus próprios recursos e eu só tinha 3 calças compridas e 3 camisas. Eso era lo que yo llevaba para Catacamas. Isso era tudo que eu levava para Catacamas. Só para as pessoas que estão nos vendo e entender, né, que Deus começou a fazer na vida do pastor. A cidade de Catacama é assim, uma cidade interior, como se fosse aqui no Brasil, uma cidade no interior, é isso? Sí, bueno, Catacamas queda a 210 kilómetros de la capital Tegucigalpa. Es una ciudad, bueno, digamos pobre, donde no hay fábricas, no hay industria, se dedica a la agricultura e a la ganaderia. Tegucigalpa está a 210 quilômetros de Catacamas e lá não tem nenhum recurso, não tem fábrica, não tem indústria e também é muito pobre, é uma cidade do interior. Correcto. Bueno, entonces cuando yo llego, iba sin ningún sustento, sin una paga y al principio pues fue bien duro. Habían días que me acostaba sem desayunar, sem almoçar e sem cenar. Foi muito duro para mim, mas às vezes eu dormia sem poder comer, sem poder tomar um café, nem poder almoçar e nem jantar. Então, aí, desculpa cortar o pastor. Ele foi para Catacamas, né? Ele já era casado ou ele era solteiro e Deus mandou ir para lá para pregar o evangelho? Fui solo, conheceu sua esposa casado, lá, tenho minha como família, como foi? Bueno, cuando yo me fui, yo fui soltero. Dejaba a mi novia en Tegucigalpa. Mas ele se achava feio ainda ou ele já tinha melhorado? ele foi solteiro, porém a noiva dele ficava lá em Tegucigalpa. Sim, correto. Tegucigalpa. Mas já estava noivo. Ele estava querendo saber se veia como feio, ou estava bonito, ou como se veia todavía. O Espírito Santo restaurou, né? Restauração por Espírito Santo já. Bueno, iba sin nada. Por Dios o sea, dejé todo. Dejé novia, dejé estudios, dejé sueños, dejé metas, porque yo pensaba en ser un empresario. Pero cuando yo me fui para allá, dejé
todos mis sueños, todos mis metas, de tal forma que mis padres estavam molestos comigo. Sim, por Deus eu deixei tudo, deixei meus sonhos, minhas metas, minha noiva, minhas realizações, né, meus estudos, tudo, porque eu decidi ir para Catacamas e a estar com Deus. Uau, uau. E então, aí chegou em Catacamas, como foi começar o ministério? Como foi tu chegada? Como Tu Deus comienzo, falou, como Deus te habló, tocou. como te ha tocado. Sí. Bueno, de la iglesia a donde yo venía, ellos decían que un pastor tenía que vivir por fe. Y para mí el vivir por fe era, aunque no comiera, aunque no tuviera nada, pero yo tenía que estar feliz. Ele veio de um ministério que dizia que um pastor deveria viver por fé, ainda que não tivesse o que comer, não tivesse nada, mas ele deveria viver feliz. Esse era o entendimento que ele tinha de ministério. Y un día que yo no desayuné, no almorcé, no cené, E um dia que ele não tomou café da manhã, não almoçou e não jantou, y yo le dije, Señor, gracias porque estoy viviendo por fe. Y si me toca morir, pues voy a morir. então ele diz: obrigado, Senhor, porque estou vivendo por fé, mas se chegou a minha vez de morrer, morrerei feliz. Entonces Dios me habló E Deus falou com ele y me dijo, e me falou: hacete hombre, você tem que ser homem, porque yo te he dado un llamamiento abrahámico porque eu te chamei com uma unção e um chamado de Abraão, y te voy a bendecir. e eu vou te abençoar. Te vas a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Se estenderá a norte, sul, a leste e oeste. Entonces ese día transformó totalmente mi vida y mi ministerio. Então, a partir desse dia, se transformou totalmente minha vida e o meu ministério. Bueno, porque yo pensaba solamente en cosas pequeñitas, todo chiquito, Diosito, me va a dar mi comidita. Él va, o sea, minimizaba a Dios. Eu pensava as coisas muito pequenas, pensava Deus pequeno, as coisas pequenas, e eu minimizava muito as coisas e a Deus também. Pero ese día, cuando Dios me dijo, hacete hombre, Porém, esse dia que Deus me disse, seja homem, pero yo, o sea, soy hombre, ¿verdad? eu sou homem, é verdade, eu sou homem. Completo. Completo, um homem completo. Pero ahí Dios me estaba diciendo que yo tenía que abrir mi mente para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Então aí Deus, eu entendi que Deus estava me falando para me abrir minha mente para as coisas grandes e extraordinárias. Entonces desde ahí todo cambió. A partir de então, tudo cambiou, tudo mudou. E como começou a igreja, o ministério? E como é começado a tua igreja, Começou teu ministério? com uma célula, uma reunião Começou familiar? com uma reunião Como é que familiar. Bueno, prácticamente comenzamos desde cero, sin nada, no teníamos nada. Porque tem um mistério aí de uma água aí que a gente vai falar daqui a pouco. Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. E um milagre aconteceu ali em Catacamas e eu quero saber. Mas vamos lá. Como começou o ministério? Começou a igreja? Bueno, comenzamos con unos jóvenes, como yo era joven, pues comenzamos con unos pocos jóvenes, ¿verdad? Pero les inculcamos la fe, les inculcamos que Dios era un Dios poderoso y comenzamos a construir un templo para 700 personas com 50 jóvenes. Então, como eu era muito jovem, e eu também comecei a ativar e falar muito com os jovens para mudar essa visão e alcançar para ser jovem. E começamos a construção de um templo para 700 pessoas. Com 50 jóvenes. Com 50 jovens apenas. Pero ahí ellos, adquirimos fe porque ahí pues llegaba cemento, arena, grava.
Y yo decía, yo no he pedido nada, yo no he pedido cemento, yo no he pedido grava. Entonces los que las llevaban pues me decían, alguien las mandó, no sabemos quién es, pero já lo pagou isso. Então começou a chegar material de construção como cimento, areia, pedra, e eu dizia, mas eu não encomendei, mas as pessoas que diziam, não, eu mandei porque eu senti de dar isso para vocês. Uau. Hasta la fecha não sei quem mandou todas essas coisas. Até hoje eu não sei quem enviou todas essas coisas. Então nós comenzamos a creerle a Deus, a dar pasos de fe, porque vimos como ese Dios abría puertas. Hacían, bueno, tantos milagros que puedo contar cuando pusimos nuestra radio, nuestra primera radio, el templo. O sea, vimos que Dios es un Dios que no tiene límites, que es uno el que le pone límites a Dios. Então vimos como Deus é grande, a sua grandeza, e Deus começou a mover as suas mãos, aí começou a nos abençoar de forma que começou a nos dar também a nossa rádio, a nossa primeira rádio, e vimos, né, quanto Deus é tão grande. A gente percebe, você que está aí acompanhando, a importância da mudança de mentalidade. Ele disse que ele foi para Cataguamas, mas ele tinha uma mente ainda muito pequena. E ele pensava pequeno e fazia ver Deus pequeno. Mas quando ele muda a mentalidade, quando ele entende o tamanho da grandeza de Deus falando com ele muda a sua mentalidade e ele começa então a viver um crescimento sobrenatural, porque a fé começa a mover, a trazer à existência aquilo que não existe, quando você muda a sua mentalidade. Então você que está aí acompanhando com a gente, acho que o primeiro passo aqui para uma igreja relevante, para que algo venha crescer na nossa vida, é mudança de mentalidade. Porque ele disse que ele começou com 50 jovens, mas estava pensando numa igreja de 700. Correto. Né? Continua, até a gente chegar na água, siga adelante, na fonte. siga, hasta llegar a la fuente de agua. Bueno, quiero contarles algo. Yo oraba todos los días, Señor, yo me quiero casar, yo me quiero casar, yo me quiero casar. Y oraba y oraba. Y un día Dios me dijo, con que te quieres casar. Eu todos os dias comecei a orar, a dizer, Senhor, eu quero casar, eu quero casar. Então o Senhor, você quer casar? Entonces Dios me hizo una pregunta. ¿Cuánto tienes en tu bolsa? Então Deus me fez uma pergunta. Quanto você tem aí na tua carteira? Y me metí la mano a la bolsa. E meti a mão no bolso. Y yo le dije, Señor, tengo 70 centavos. Senhor, eu tenho 70 centavos. Entonces Dios me dijo, pues ve y cásate. Então o Senhor me disse, vá e casa. 70 centavos es nada. 70 centavos é nada. Como que não é nada? Pero es ahí algo que les quiero decir. Cuando uno recibe una palabra rema de parte de Deus. Mas aí é o que eu quero falar para vocês. Quando uma pessoa recebe uma palavra rema da parte de Deus. Una palabra rema es una palabra específica para un hombre específico, para un momento específico. Uma palavra rema é para um homem específico, para um momento específico, para algo específico. Dios me dijo, ve y cásate con 70 centavos. Y yo salí corriendo para Tegucigalpa y llegué donde la que era mi novia y le dije, amor, nos casamos. E quando Deus me disse, vai e casa-te com 70 centavos no bolso, então fui correndo até Tegucigalpa e falei para minha noiva, amor, vamos nos casar. Entonces ella lo que hizo primero fue que me dijo, hagamos una lista, me dijo, de todo lo que necesitamos. Vamos fazer uma lista então de tudo que a gente precisa. Y comenzamos cama, anillos, vestido, una gran lista. E fizemos uma grande lista, precisávamos de vestido, de cama, de várias outras coisas. Y al final ella me pregunta, ¿y cuánto dinero tiene, amor? E no final ela me perguntou, amor, quanto você tem de dinheiro? 70 centavos. 70 centavos. Ella pensó que yo
estaba loco ya. Ela pensou que eu já estava ficando louco. Ella es psicóloga. Ela é psicóloga. Entonces dijo, pobrecito, allá solito, come ahí de vez en cuando. Eu disse, pobrezinho, ele anda sozinho, não tem comida, come às vezes, anda muito mal. Cuando Dios nos dé una palabra, Quando Deus nos dá uma palavra, hay que correr. nós temos que correr. Cuando Dios abre una puerta, Quando Deus abre uma porta, no podemos quedarnos quietos. não podemos ficar quietos. Y de una manera sobrenatural, E de uma forma sobrenatural. comenzaron a llamarme personas. E começaram a ligar para mim as pessoas. Siento darte una cama. Eu sinto no coração de te dar uma cama. Cierto darte los Wow. anillos. Eu sinto te dar isso. O sea, me lo dieron totalmente todo. E me presentearam, me deram tudo. Y todas las cosas. Bueno, y nos casamos. E aí então nos casamos. Entonces yo vi como cuando uno busca esa palabra y cuando Dios nos dice hazlo, hay que correr. Então eu vi quando Deus nos diz ou nos dá essa palavra e nós devemos ir em direção e devemos correr em direção a ela. Todas las cosas que hemos alcanzado como iglesia Tudo que nós alcançamos como igreja ha sido por una instrucción, foi através de uma instrução, por una palabra rema. através de um rema. Haz una radio, Faça uma rádio, canal de televisión, canal de televisão, centro de retiro, centro de retiros etcétera. e etc, etc. Es porque le hemos creído a Dios. É porque cremos em Deus. Nosotros no dependemos de la economía de un país, Nós não dependemos da economia de um país. dependemos de la economía del reino de Dios. Dependemos da economia do reino de Deus. Honduras Honduras es el país más pobre de Latinoamérica. é o país mais pobre da América Latina. Y yo vivo E eu moro en un pequeño pueblo, em um povo bem retirado. pero cuando uno entiende Mas quando a gente entende que no dependemos de la economía de ese país, de esa región, que nós não dependemos da economia deste país, dessa região, sino que de él, senão que dele, Dios anda buscando gente que le crea. Deus está buscando pessoas que creem a Ele. Creo que Dios no tiene hijos mejores, Deus não tem filhos prediletos, sino gente que le crea. senão pessoas que creem Y nele. yo le he creído a Dios. Então eu criei em Deus. Yo era alguien con pensamientos suicidas, Eu era uma pessoa com pensamento suicida, tímido, muito tímido. casi no podía hablar, Eu quase não podia falar, eu era mudo. pero le creí a Dios. Mas eu criei em Deus. Entonces Dios, ese tipo de personas es a las que anda buscando a los que le creen. Mas é esse tipo de pessoas que Deus busca aqueles que creem nele. Porque Él dijo algo, Porque Ele falou algo. cosas mayores haréis vosotros, Coisas maiores vocês farão, porque yo voy al Padre. porque eu vou para o Pai. Así que en esta hora, Assim que neste momento, si hay alguien ahí que nos está viendo, se tem alguém aí que está nos assistindo, yo le quiero decir algo. eu quero te falar algo. No renuncie. Não renuncie. Debe de creerle a Dios. Você deve crer em Deus. Y algo importante es esto, E algo muito importante é isso, que toda acción de fe que toda ação de fé me lleva a otro nivel. que me leva ao outro nível, Toda acción de fe toda ação de fé me lleva a otro nivel. me leva a outro nível. Yo le creo a Dios a todo lo que Él me diga. E eu creio em Deus em tudo que Ele me fala. Y en estos tiempos de pandemia, E nesse tempo de pandemia, muchos han dejado de predicar sobre la fe. muitos deixaram de pregar sobre a fé. Me han dicho a mí, E me falaram para mim, ya no prediqué sobre la fe. já não pregue mais sobre a fé. Estamos viviendo tiempos duros, Estamos vivendo tempos muito duros, tiempos difíciles. muito difíceis. Y nosotros como iglesia Mas nós, como igreja, estamos viviendo el mejor tiempo estamos vivendo o melhor momento económicamente. economicamente. Y vamos a comenzar E vamos começar a construir a construir un templo
um templo para 3.500 personas. para 3.500 pessoas. En crisis, Em crise, en pandemia, na pandemia, con un país pobre, em um país pobre, pero que no dependemos de la economía de Honduras, mas não depende da economia de sino Honduras, de la economía del reino de Dios. mas sim da economia do reino de Deus. Amém. Você pegou aí? Rapaz. Uma Papai tá atitude falando na de casa. fé te leva para um outro nível. Então, é muito perceptível quando a gente ouve o testemunho dele, daquilo que Deus falou ao coração dele. Seja movido pela palavra, querido. É a palavra que vai levar você ao sobrenatural. E a gente vai chegar ainda num momento assim muito forte de Deus, que foi quando Deus mostrou a fonte de água, né? Porque Deus fez a promessa e Deus começou a falar com ele. Começou no casamento, né? Aí você que está aí, não casou ainda, você fica aí colocando dúvida, incredulidade. Deus é aquele que, quando libera a palavra, ele faz. Podemos entrar eu estou falando rápido, né? Você tem que traduzir, está me ouvindo, está conseguindo me entender? Está entendendo. Ele me entende, eu não consigo entender ele. Tudo bem. Mas vamos falar o momento que Deus falou que ia sustentar o seu ministério. Presta atenção, ele chegou numa cidade interior de Catagamas, né? Uma cidade pobre. Né? Uma cidade interior, e Deus moveu algo assim tão sobrenatural que a igreja mudou a cidade. Gente, é algo assim muito forte. É algo que a gente tem orado muito aqui na cidade de São Gonçalo. É a cidade que tem mais igrejas em metro quadrado. Uau. Tem muita igreja em São Gonçalo. E poucos impactos na cidade. Então a gente tem profetizado que a cidade de São Gonçalo vai se tornar uma referência, porque as igrejas vão acordar. Deus vai começar a ativar os pastores da cidade e a cidade vai começar a viver um sobrenatural. E eu estou assim maravilhado desde quando a pastora Gisele voltou de Honduras, daquilo que Deus tem feito na vida do pastor. Mas fala mais, como foi o momento que Deus assim rompeu o sobrenatural lá na igreja? Quando foi o momento que Deus rompeu a ação sobrenatural aí na igreja em Catagamas? Bueno, les voy a contar algo. Bien, vou contar alguma coisa para vocês. Que yo le decía, Dios me ha dado una visión grande. Deus me deu uma grande visão. Quiero que me mandes millonarios. Quero que me mandes pessoas milionárias. Y yo oraba, mándame millonarios, Señor. E essa era a minha oração, manda milionários. Porque esta es una visión muy grande la que tú me has dado. Porque essa visão que o Senhor me deu é muito grande. Y Dios todavía no me los ha dado. E nunca me deu. Pero Dios me dijo algo. Porém, Deus me falou algo. Mire, hay pastores que están esperando que les lleguen personas millonarias. Tem pastores que estão esperando que cheguem pessoas milionárias ao seu ministério e sua igreja. Y Dios me dijo algo. Porém, Deus me falou algo. Com esos que tienes, com esses que você está, eu vou fazer coisas grandes. Eu vou fazer coisas grandes. Assim como Moisés. Assim como Moisés le estaba pidiendo una señal a Dios para que el mar se abriera. Estava pedindo um sinal para que Deus abrisse o mar. Dios le dijo con esa vara. Deus disse com essa vara. A veces uno como que tiene más fe en las personas que en Dios. Às vezes as pessoas têm mais fé nas pessoas do que no próprio Deus. Porque nosotros con esos 50 jóvenes. Porque nós com esses 50 jovens hemos hecho cosas maravillosas. Fizemos grandes coisas. Porque le hemos creído a Dios. Porque nós creemos em Deus. Deje de estar orando, pastor, para que Dios le mande
los millonarios, los mejores. Pare de orar, pastores, vocês que estão orando, para que Deus mande para vocês milionários e os melhores. Con esos que tiene, Com esses que você tem, Dios va a hacer cosas grandes. Deus vai fazer Uau. grandes coisas. Pero nosotros como pastores Porém, nós como pastores, debemos de enseñarles devemos ensinar para eles de que servimos que servimos a un Dios a um Deus sobrenatural. sobrenatural. Les voy a contar una experiencia más. Vou contar mais uma experiência. Yo soy hombre práctico, Eu sou muito prático. soy un hombre de fe. Eu sou um homem de fé. No tengo mucho estudio, Eu não estudei muito. pero a veces el estudiar mucho como que impide que uno pueda llegar más allá. Porém, às vezes, muitos estudos impedem que as pessoas possam chegar um pouco mais além. Cuando nosotros vivíamos con mi esposa en Catacamas, primeros meses, Os primeiros meses que vivíamos, eu e minha esposa, em Catacamas, alquilábamos casa nós alugávamos casa. y habíamos tenido ya como 5 casas alquiladas E tínhamos já aproximadamente 5 casas alugadas. y mi esposa me dijo algo. E minha esposa me falou algo. A la próxima casa que yo me pase, A próxima casa que eu me mude tiene que ser propia. tem que ser própria. No importa cómo sea, Não importa como seja, pero tiene que ser nuestra. tem que ser nossa. Y yo le dije, sí, está bien, porque pensaba, y de aquí que me pidan esa casa. E eu dizia, ok, tá bem, vai demorar muito que eles me peçam essa casa. Pueden pasar años. Pode passar até anos. Y al día siguiente, E no dia seguinte, el dueño de la casa me llamó. o dono da casa foi e veio para conversar comigo. Pastor, me dice, E ele me ligou e falou, pastor, le doy 2 meses eu te dou apenas 2 meses para que me dé la casa, para que você me entregue a casa. porque yo me voy para Catacamas. Porque eu vou para Catacamas. Yo dije, Señor. Eu falei, ai, Senhor. Y voy donde mi esposa. E eu vou até a minha esposa Amor, le digo, e digo, amor, nos están pidiendo la casa. estão pedindo a casa. Y ella me dijo, E ela me falou, yo ya le dije, me dice, eu já te falei, a una casa alquilada, há uma casa de aluguel. yo no me voy. Eu não vou me mudar mais. Entonces yo sé algo, cuando uno quiere o necesita una palabra rema, Então eu sei algo, que quando uma pessoa quer ou está necessitada de um rema, hay que orar, tem que orar, hay que buscar del Señor. tem que buscar de Deus. Y comencé a orar E comecei a orar. y a orar. E a orar. Señor, tú conoces a esa mujer. Senhor, o Senhor conhece a esta mulher. Esa mujer cuando dice algo es que lo dice. Esta mulher, quando fala alguma coisa, é porque fala sério. Y Dios me habló. E Deus me falou. Eso es importante. Isso é importante. Cuando Dios nos habla. Quando Deus nos fala. Y me dijo Dios, E o Senhor me falou. ¿cuánto tienes en tu bolsa? Quanto você tem aí no teu bolso? Yo no sé por qué, E eu não sei porquê. pero Dios siempre me preguntaba cuánto dinero tenés. Mas sempre Deus me perguntava quanto tu tem de dinheiro. Y me metí la mano a la bolsa. E eu meti a mão no bolso. Y yo le dije, Eu disse, 20 centavos. 20 Señor. centavos, Senhor. Y me dijo Dios, E o Senhor mais uma vez me disse, haz tu casa entonces. faz a tua casa então. El próximo libro que yo escriba, O próximo livro que eu vou escrever, uno de los capítulos dos capítulos, se va a llamar se vai chamar Cómo casarse Como casar con 70 centavos com 70 centavos y hacer su casa e fazer a sua casa con 20. com 20. Uau. Salí corriendo para la Eu vou ferretería. querer ler esse livro. É a receita. Vamos ler o livro, né? Saí correndo. Y comencé a sacar todo para lo de la casa. Então saí correndo e comecei a juntar tudo para construir a casa. Y el de la ferretería me dijo, Então eu fui ali na loja de material, porque yo estaba pidiendo y pidiendo, porque eu estava pedindo, me dijo, pastor, e me falaram, pastor, ¿y tiene dinero usted para pagar todo lo que está sacando? o senhor tem dinheiro para pagar tudo que o senhor está retirando aqui? Yo le dije algo, E eu falei para ele, no tengo dinero, eu não tenho dinheiro,
pero tengo fe. mas eu tenho fé. Y me dijo él, E ele me falou, pues saque todo lo que quiera. pode levar tudo que quiser. Y en 2 E meses em 2 meses, pudimos construir nós conseguimos construir la casa a casa sin deuda. sem nenhuma dívida. Algo que yo he aprendido Uma coisa que eu aprendi es a trabajar é trabalhar al contado. à vista. Porque a veces pagamos de los diezmos E às vezes pagamos os dízimos intereses. através de juros. Entonces hay que creerle a Dios. Mas nós temos que crer em Deus. Mire, él me hacía algo, una pregunta. ¿Cuándo explotó tu ministerio? O apóstolo Carlos me fez uma pergunta: quando foi que explodiu o seu ministério? Cuando yo le creí a Dios. Então, quando eu criei em Deus. A nosotros allá en Catacamas Nós lá em Catacamas somos criticados. somos muito criticados. Si esse pastor, dicen, Eles disseram: esse pastor era un muerto de hambre. era morto de fome, Andaba en una bicicleta. andava numa bicicletinha. ¿Y cómo es posible E como é possível que tenga tantas que cosas? tenha tantas coisas assim? Y cuando me entrevistan a mí allá, Então, quando eles me entrevistam, seculares, as pessoas seculares, os canais seculares, ¿quién le da dinero? pergunta: quem é que te dá dinheiro? ¿Cómo usted hace tantas cosas? Como você consegue fazer tantas coisas? ¿O es que narcotraficantes lo están patrocinando? Você é patrocinado por algum narcotraficante? Yo les digo algo. E eu digo algo para Yo eles. trabajo Eu trabalho con el dueño com o dono de la plata y el oro. do ouro e da prata. Y alguien me dijo algo. E uma pessoa me disse algo. Vi a Dios, me dijo, Diga para Deus, con maleta de dinero, com maleta de dinheiro, esperando esperando encontrar hombres encontrar homens que le crean que possa crer nele para entregarse. para entregar. Entonces yo le he creído a Dios. Ese es el problema, que yo le he creído a Dios y lo que Él me dice yo lo hago. Então eu criei a Deus e esse é o problema. O que eu digo, o que ele me diz, eu creio e eu faço. Así que no hay secreto. Então não tem segredos. El secreto es creerle. O segredo é crer nele. Yo siempre digo algo, E eu sempre digo algo, que lo mejor de Dios que o melhor de Deus está por venir. ainda está por vir. Así que, pastor que me estás escuchando, Então assim, pastor, vocês que estão me escutando, debes de creerle a Dios. devem crer no Deus. Para que eu creio. Dios no hay nada imposible. Porque para Deus não é nada impossível. Él es el dueño de la plata y el oro. Ele é dono do ouro e da prata. Yo vivo en el país, Eu vivo no país. quiero repetirlo, yo vivo Quero repetir. en el país Eu vivo no país más pobre de Latinoamérica. mais pobre de Latino. da América Latina. Pero Porém, nuestra economía nossa economia no depende não depende de la economía del país, da economia do país, sino del reino. mas sim do reino. Y en el reino E no reino siempre hay abundancia, sempre há abundância, siempre hay sanidad, sempre há cura, ahí hay bienestar. aí é bem-estar. Amén. Uau, Amém. uau. A igreja do pastor Nelson é uma das igrejas mais prósperas de Honduras. Daqui a pouquinho ele vai contar. A igreja tem uma escola, a igreja tem uma creche, a igreja tem um sítio que é um centro de retiro, a sede é própria. Tem uma fonte de água própria. Essa fonte de água que a gente vai chegar daqui a pouco. Ele vai estar falando, porque é o Deus que chama, é o Deus que sustenta, e a nossa fé está sendo ativada aqui, pastor, para viver esse sobrenatural. Eu tenho certeza que muitos vão viver esse sobrenatural, e é isso que estamos profetizando, para que Deus venha abençoar aqueles que estão conosco. Ele falou algo que a gente tem falado muito aqui. Então, dito algo que eles têm falado muito. Muitos pastores, né, buscam os empresários para sustentar a igreja. Né? Vamos
agregar bastante pessoas, empresários, e com os empresários a gente vai construir os templos, a gente vai conseguir fazer, a entrada da igreja vai melhorar. E ele falou algo, não é os empresários que sustentam a igreja, quem sustenta a igreja é o Senhor, e Deus transforma aqueles que estão, e nós temos profetizado isso. E ele vai daqui a pouco vai falar mais. Mas antes de continuar aqui o nosso bate-papo, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Você que ainda não trocou o seu carro, nós falamos de fé aqui, hein? Coloque a sua fé em prática, mude o seu carro agora. Você vai procurar a melhor concessionária aqui da nossa cidade e eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Passeio Veículos é o melhor lugar para você comprar o seu carro novo. Compre e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. É claro que dentro das suas condições você vai ser bem atendido. O telefone está passando aí na tela, você pega o telefone, eu tenho certeza que alguém vai atender você. Você que precisa de uma reforma, precisa reformar o seu carro, Expert, e é o lugar onde você vai ter aí um upgrade no seu carro. Você que precisa aí de manutenção na pintura, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. E você que quer segurar o seu carro, colocar o seu carro no seguro, você vai na Smart Car. Smart Car, melhor seguradora aqui de São Gonçalo. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito pelo atendimento e também por tudo aquilo que ela oferece para segurar o teu carro. E aí, pastor, se tiver com fome, você vai na Star Grill. Star Grill, ali no Pátio Alcântara, nos shoppings de São Gonçalo, tanto no Shopping BR como o Shopping do Centro de São Gonçalo, você tem a Star Grill. Ali você encontra uma batata recheada, você vai ter uma picanha na pedra, e você pode almoçar, levar a tua família, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai sair de lá muito satisfeito. Star Grill é ali o melhor lugar para você ter a sua melhor refeição. Vamos lá, pastor Clélio. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o pastor Nelson Estrada. Como Deus começou a mover, né, o sobrenatural e a prosperidade lá na igreja. Fala aí um pouquinho. Diga-nos um pouco como Deus começou a mover a prosperidade y el mover del sobrenatural allá en la iglesia. Bueno, una de las cosas también, pastor, que Dios bendice, dice: el que da al pobre, a Jehová presta, y él se lo devuelve al doble. Bem, pastor, uma das coisas que Deus diz: aqueles que dá aos pobres, ele se devolve, e aqueles que el que da al pobre, a Jehová le presta, y a él Deus, se lo da aquele que dá ao pobre, a Deus empresta, e ele se devolve e dá em dobro. Una de las cosas que Dios bendice es cuando nosotros ayudamos a los necesitados, a los hambrientos, y nuestra iglesia se ha preocupado por aquellos niños específicamente que no tienen comida, aquellos niños pobres, pues digamos, ¿verdad? Y a las madres. Entonces, una de las maneras que Dios bendice es cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros servimos, ¿verdad? Y nuestra iglesia trabaja mucho en el área social. Uma das coisas que Deus tem assim nos abençoado muito é a forma de nosso trabalho. Nós, quando damos aos pobres, alcançamos e sustentamos também as crianças pobres necessitadas. Nós vemos também a prosperidade, a bênção de Deus no nosso ministério, no nosso trabalho. Hemos visto nosotros pues que cuando ayudamos, cuando servimos, cuando damos comida, o sea, trabajamos mucho en el área social, y vemos cómo Dios retribuye, cómo Dios devuelve, cómo Dios bendice aún
abre puertas para seguir ayudando. Vimos também e experimentamos como Deus nos abençoa, à medida que nós vamos dando, abençoamos as outras pessoas, os necessitados, ou como Deus nos retribui e também nos devolve muito mais daquilo que a gente tem dado aos pobres e aos necessitados. E esse é o segredo, né? Quanto mais você transborda, mais Deus derrama para você transbordar ainda mais. A gente estava aqui conversando fora do ar e falamos sobre a creche que a igreja tem. E essa creche, ela tem, eu não lembro a quantidade de crianças que foi tirada do lixão. Pede ele para contar aí sobre essa experiência que Deus falou ao coração dele. Ok, cuéntanos um pouco sobre o trabalho, o projeto que vocês têm com trabalho com niños, não? O comedor popular, e quantos niños vocês hoje alcançaram e estão vivendo aí bajo o serviço que vocês estão prestando? Sí, bueno, todo esto comenzó cuando nosotros íbamos a predicar a el basurero municipal. Tudo isso começou quando a gente ia pregar e evangelizar lá no lixão municipal, do município. Entonces nosotros vimos que ahí había niños que comían de la basura que las personas botaban, ¿verdad? Aí nós vimos que crianças comiam aí dos lixos que as pessoas jogavam fora. Entonces Dios tocó nuestro corazón para poder ayudar a esos niños y a las madres, ¿verdad? Porque casi todos estos niños son hijos de madres solteras, ¿verdad? Então vimos que quantos dessas crianças ali passavam necessidades e comiam ali, porém eles eram filhos de mães solteiras. Entonces tenemos ya un trabajo de más de 10 años dándoles comida a los niños y educación a las madres, ¿verdad? También en la escuela nuestra hay niños patrocinados que ahora, o sea, Dios les ha cambiado la vida, pues, porque eran niños que no tenían futuro, que no tenían esperança, e agora são niños que hasta hablan inglês. Então, nós vimos o quanto nós podemos alcançar as crianças e também dar um pouco de educação para as mães também, apoiar as mães. E na nossa escola hoje nós temos uma escola bilíngue que até muitos deles também não falam somente o espanhol, mas também falam o inglês. Entonces eso es parte pues de la acción social que nosotros tenemos. También nosotros damos canastas familiares para hogares pobres. Cada mês estamos dándoles. Isso é parte do nosso trabalho social, e cada mês nós também distribuímos cestas básicas às crianças e às famílias pobres. Correcto. Entonces nosotros ahí pues vemos cómo Dios abre puertas. Cuando uno bendice, cuando uno ayuda, porque a veces no estamos predicando um evangelho integral. Aí nós vemos o quanto nós devemos pregar o evangelho e vemos o quanto Deus abençoa, porque muitas das vezes nós não estamos pregando o evangelho integral. Por eso pues, es que estábamos hablando sobre ser una iglesia relevante, ¿verdad? Cuando no vemos solamente lo que está pasando dentro de la iglesia, sino fuera. Como iglesia tenemos que provocar que las personas busquen, que las personas vean que hay una iglesia que ama las almas, que ama a los pobres. Aunque nos dicen, ustedes son una iglesia de ricos, pero porque ven que estamos ayudando al necesitado, como ellos creen que el dinero es como que nos sobra, ¿verdad? Pero no, es parte de la acción de la iglesia. Dice la palabra,
Só um instantinho. Então, é por isso que nós temos que entender que a igreja, ela não olha só para dentro dela, mas ela vê afora as necessidades que existem dentro dela e ela socorre. E muitos pensam ou dizem que nós somos uma igreja rica, mas na verdade nós não somos uma igreja rica, nós somos uma igreja de socorro, que socorre aos necessitados. Por isso nos diz a palavra. Por eso dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Quando vocês fizeram alguma coisa a um desses pequenos, vocês também fizeram a mim, diz o Senhor. Bueno, nosotros también en nuestra acción social hemos construido casas. Nós também, dentro da nossa ação social, temos construído casas. Y también vendemos terrenos solares a precios bajos. E também vendemos terrenos a um preço bem baixo, a um custo baixo. Isso quer dizer, eles fizeram como fosse uma urbanização. Bueno, también pues, ahora, bueno, un día Dios me dijo algo. Uma vez Deus me disse algo. Te voy a dar ideas creativas para que se pueda sostener la parte social. Vou te dar ideias criativas para que você possa se sustentar na parte social. Entonces, esto es algo muy importante, ideas creativas. Então isso é muito importante, ideias criativas. Entonces, hicimos lo que fue primero una purificadora de agua, donde el 50% es para obras sociales. Então, o primeiro projeto que nós fizemos foi uma purificadora de água, aonde 50% do que se arrecada é para projetos sociais. También hay una lotificadora de terrenos. Também há um lote, né? Vamos dizer, como se chama isso que vende terrenos? Urbanização. Imobiliárias. Uma imobiliária que ele comprou um grande terreno, fez loteamentos e começou a vender esses terrenos. E agora Deus me deu outra ideia criativa. Agora Deus me deu mais uma ideia criativa. É fazer um parque memorial, um cemitério. É para fazer um parque memorial, na verdade, um cemitério. A mim pastores me diziam, e es que y esas ideas tuyas, ¿cómo te vienen? ¿Cómo haces pues para que hacer esos proyectos? E muitos pastores me perguntam, né? E como você faz para que te venham essas ideias e fazer esses projetos? Y fue por eso, Dios nos va a dar ideas creativas como iglesia. Então, por isso que eu digo, Deus nos dará ideias criativas como igreja. Para que en estos tiempos difíciles, para que nesses momentos difíceis, la iglesia pueda autofinanciarse. A igreja possa se financiar. Entonces no es que soy empresario ni nada de Não é eso. porque eu sou empresário ou alguma coisa assim. Eu sou um pastor 100%. Eu sou 100% pastor. Amo las almas. Amo as almas. Pero esas ideas creativas sirven. Mas essas ideias criativas servem. Uno, para dar empleo a los hermanos. Para dar emprego às pessoas, aos irmãos. Y para poder bendecir personas. E também para abençoar as pessoas. Y para poder realizar los proyectos que tenemos como iglesia. E também para realizarmos os projetos que temos como igreja. Então, o pastor, sem que ele quisesse, Deus liberou para ele uma unção de empreendedor. Ele se tornou um empreendedor e esses recursos veio para a igreja quando ele começou a transbordar. Olha aí, nós estamos entrando no ano do transbordar. Pega essa chave aí. E ele começou então a entender que quando ele transborda, quando ele começa então a abençoar pessoas, Deus começa a abençoar a vida dele. Deus começou a dar a ele ideias, como ele disse, criativas, né? E ele começou então a empreender. E Exato. Deus começou a trazer o recurso. Fala aí agora como foi a questão da fonte, da água que fez que o pastor se tornasse aí uma empresa de água lá em Catagamas. Conta-nos um pouco como surgiu a ideia, a visão sobre essa fonte de água que surgiu em Catacamas.
en un momento que teníamos necesidad económica, Em um momento que estávamos tendo muitas dificuldades econômicas, había mucha escasez en Honduras económicamente, tinha muitas escassez ali em Honduras, economicamente falando, una recesión económica. uma recessão econômica muito grande. Y yo estaba orando. E eu estava em oração. Señor, le decía yo, E eu disse, Senhor, ¿cómo podemos obtener recursos? como podemos ter recursos? Y de repente Dios me dio una idea. E de repente Deus me deu uma ideia. En el terreno que ustedes tienen No terreno que vocês têm, hay una agua pura. Me dijo. tem uma água muito pura. Bueno, yo no sabía nada sobre agua, sobre purificar agua, nada de eso. Eu não sabia, não entendia nada sobre água e purificar água, nada disso. Pero Dios me dio ese pensamiento, ¿verdad? Hay agua pura ahí. Porém, Deus me deu esse pensamento. Aí tem água pura. Entonces fuimos donde los expertos para que probaran nuestra agua con estudios y todo. Então fomos até os especialistas para que eles pudessem provar nossas águas. Entonces me dijeron, esa agua que ustedes tienen Então eles me disseram, essa água que vocês têm es casi pura, me é dijeron. quase pura. Aunque hay que poner, o sea, filtros y toda la... Ainda que tem que colocar alguns filtros. Entonces comenzamos este proyecto por fe. Então, por fé, começamos esse projeto. Invertimos E ali investimos. y pues gracias a Dios pues ahí estamos con este proyecto que nos sirve para dar de comer a estos niños. Então, aí estamos hoje com esse projeto que serve para dar recursos para alimentar essas crianças. Así fue como nació. Assim foi como nasceu, como surgiu. Ideas que Dios nos da. Ideias que Deus nos dá. E o cemitério? E o cemitério? Pastor, a igreja tem um cemitério. Não que o pastor deseje que os irmãos morram para o céu, não é isso. No, esto, Mas fala um pouco dessa ideia do cemitério que o pastor Sim. tem. Né? Tem gente aí deve estar falando assim, tá amarrado, eu não quero que o pastor faça cemitério, não. Mas foi uma ideia criativa, foi uma ideia extraordinária. Eu estava vendo a imagem. esto es algo Cemitério loco. é tipo o Parque da Paz aqui, é um negócio assim, outro nível. Bueno, esto es algo loco. Isso é muito louco. Hay que estar loco para eso. Tem que estar muito louco. Bueno, Dios, en Catacamas ya casi los cementerios están llenos. Bem, Deus aí, Catacamas me falou, e eu quero dizer que em Catacamas os cemitérios já estão praticamente lotados, cheios. Llenos. Entonces, bueno, yo siempre ando pensando en qué hacer, ¿verdad? Para los recursos. E como eu sou uma pessoa que sempre ando pensando no que fazer como recurso, Entonces yo escuchaba que esos cementerios eran feos, que iban los borrachos, hacían pactos diabólicos ahí. então eu escutava as pessoas dizer, não, que esses cemitérios são feios, aí vão os bêbados e fazem pactos diabólicos nesses lugares. Se me prendió el foco. Então, acendeu uma luz, Entonces dije, vamos a hacer un cementerio. então eu disse, eu vou fazer um cemitério. Entonces comenzamos yendo donde los expertos, Então fomos aonde os especialistas porque nessa área. sí, porque para poner un cementerio hay que hacer muchos estudios. Porque para fazer um cemitério tem que ter muitos estudos. Entonces tardamos casi 5 años en trámites, estudios y todo eso. Então, todo levantamento dos papéis para organizar demorou 5 anos. Un día dije yo, ya no voy a seguir con esto porque es caro, o sea, mucho tiempo, mucho trámite. E um certo dia eu já estava cansado, eu disse, não vou seguir com isso, que é muito difícil, tem muitos trâmites. Entonces me dijo Dios, tú no has llegado hasta aquí para que vuelvas atrás. Então, o Senhor me disse, olha, você não chegou até aqui para voltar para trás. Entonces comenzamos nuevamente Eu retomei, y obtuvimos pues los permisos, então nos deram as licenças necessárias. que eso cuesta mucho, cuesta que le den permiso. Isso custa muito, é muito caro.
Pero cuando Dios está en el asunto, Mas quando Deus está no assunto, no hay puerta que se cierre. não tem portas que se fechem. Y hoy por hoy, Hoje, até o momento, con esta pandemia, nessa pandemia, ese cementerio ha sido de mucha bendición. esse cemitério foi de muitas bênçãos. Ahora entiendo por qué Dios me dijo, haz ese cementerio. Agora eu entendo porque Deus me disse, faz esse cemitério. Así. Dios, Assim. Dios en el asunto. Dios Está no assunto. por eso digo yo, cuando Dios te diga algo, Por isso eu digo, quando Deus te disse hay algo, que correr, hay que hacerlo, você tem que se apressar e tem que fazer. aunque parezca loco, Ainda que pareça loucura. aunque no nos entiendan. Ainda que não vão te Porque entender. hay personas Porque tem pessoas que no entienden que não esto. entendem essas coisas. Y es pastor, porque E dizem, es que es un empresario, es que ve más allá, dice. é um empresário, é porque ele tem visão mais além. Pero no, es Dios en todas estas cosas. Mas não, é Deus em tudo isso. Y una de las cosas que como algo bueno Uma das coisas assim como algo muito bom es que yo siempre é que eu sempre mantengo mi perfil bajo, mantenho o meu perfil muito baixo, porque yo sé porque eu sei que todo lo que hemos logrado tudo que nós temos conseguido no ha sido porque yo soy inteligente, não é porque eu sou inteligente, porque yo soy la gran cosa. porque eu sou grandes coisas. No. Não. Es Dios el que Es Dios. ha hecho una persona Que fez tudo isso. Uma pessoa que estuviera muerta ya que já estava morta por el suicidio. pelo suicídio, Pero Dios me escogió dentro de lo que no servía porém Deus me escolheu entre aqueles que não serviam para este tiempo. para este tempo. Así que todo esto es obra del Señor. Então tudo isso é obra do Senhor. Y lo que yo digo sí, Mas o que eu falo sim, uma que coisa. si Nelson Estrada pudo hacer esto, Mas que Nelson Estrada pôde fazer isso, ¿qué no puede hacer usted? que não pode fazer Se você. lo digo, ¿qué no puede hacer O que usted? você não pode fazer? Si en Honduras Se em Honduras pudimos hacer eso, nós conseguimos fazer isso, no digamos Brasil. não falo nem no. Brasil. No. Hay que hacer Tem que fazer cosas grandes para Dios. coisas grandes para Deus. Amén, pastor. Uau. Que você venha pegar aí esses códigos aí. Ideia de Deus, né? Uma das coisas que ele falou é orar, é o que muitos fazem muito pouco, né? Que é orar e buscar essa ideia de Deus. Fala, pastor. Uma das coisas também que o apóstolo Nelson não mencionou, e coisas que nós vimos quando estivemos lá, foi que grande parte do comércio são de pessoas vindas da igreja dele que foram ativadas através da visão dele. Então a gente chega lá, vê mercearia, vê padaria, cafeteria, a gente vê as lanchonetes, os supermercados, a gente vê hospitais, maternidades, laboratórios, e aí vai. Uau. Todas as pessoas influenciadas. E outro detalhe, o prefeito, né, e o próprio governador, antes de fazer algum projeto, vem conversar com ele, vem tomar uma bênção com ele, e ele dá palestra para toda a corporação ali da prefeitura de como ser um grande empreendedor. Esse é um detalhe aqui. Glória a Deus. E qual é o impacto que a igreja do pastor Nelson, o ministério dele, tem feito na cidade de Catacamas? ¿Cuál es el impacto que tu iglesia ha hecho en la ciudad de Catacamas? Bueno, nosotros hemos tenido influencia en la educación. Nós tivemos influência na educação. Tenemos escuela, colegio. Temos escolas primárias, secundárias. Y hemos llevado 2 universidades. Nós também temos 2 universidades. Uau. También hemos influenciado en lo que es comunicación con las radios, el canal. E nós também temos temos muitas influências na rede de comunicação, tanto na televisão como também nas rádios. Y también pues en el área
social. e também na Que- área social. Creo yo que esta área es bien importante Eu creio que essa área é muito importante, porque los de el mundo porque as coisas do mundo pueden ver que la iglesia está buscando al perdido y al necesitado. Porque o mundo pode ver que a igreja está buscando o perdido e ao necessitado. Entonces creemos que como iglesia pues tenemos que influenciar en estas áreas: educación, salud, socialmente, ¿verdad? Y creo que hemos llevado transformación a la ciudad de Catacama. Un pequeño pueblito, un pueblo pequeño, pero que está progresando tremendamente. Creo yo que Então, vemos que nós temos que influenciar tanto na área da educação, também da comunicação e também na área social. E muitos podem ver que mesmo Catacama sendo um povo muito pequeno, mas ele pode progredir cada dia mais. correcto. Y bueno, también Dios está haciendo cosas grandes por la influencia que hemos tenido como iglesia. Vemos também que Deus está fazendo coisas grandes pela influência da igreja. Enseñando a que la gente tiene que emprender. Ensinando as pessoas que ela tem que ser empreendedora. Entonces tenemos como una escuela de emprendedores. E nós temos uma escola de Uau. empreendedorismo. Lá Para- tem uma escola de Tem. empreendedorismo. Aham. Correcto. Para Legal. enseñar principios bíblicos Para ensinar princípios bíblicos de cómo prosperar. de como prosperar. Uau, gostei disso. Essa é boa. A gente está chegando no final, né? Parece que tem muita coisa para a Tem. gente conversar. Não dá para parar, né? Mas vamos caminhar. Existem alguns bloqueios, né? Algumas crenças militantes, e isso acaba afetando a vida de muitos pastores, né? E na mentalidade do povo, né? Quando você fala de prosperidade, né? As pessoas criam uma certa resistência, um certo bloqueio. E como desbloquear a mente das pessoas para esse entendimento de prosperidade? Como quitar o bloqueio da gente para este pensamento de prosperidade? Bueno, esto es algo bien difícil porque se nos enseñó que la iglesia tenía que ser pobre. Isso é muito difícil porque nós fomos ensinados que a igreja tem que ser pobre. A mí me enseñaron Para mim, me ensinaram que isso. yo tenía que ser pobre. Que eu deveria ser pobre. Pero claro, tuve un encuentro personal con Dios Porém, eu tive um encontro pessoal com Deus. y eso abrió mi mente. Isso abriu a minha mente. Por eso dice la palabra: Por isso disse a palavra. no os conforméis a este mundo, Não se conformeis com esse mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. mas transformados pela renovação dos vossos entendimentos. Entonces hay que cambiar muchas estructuras mentales como iglesia que nosotros teníamos. Então, temos que trocar muitas estruturas mentais que nós, como igrejas, temos. La iglesia por muchos años A igreja, durante muitos anos, fue pobre, foi pobre. iban las personas más pobres E as pessoas mais pobres iam nela. y pensábamos que estábamos en lo correcto. E pensávamos que estávamos no correto. Pero Dios dice: Porém, Deus disse: amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado eu desejo que você prospere en todas las cosas. em todas as coisas. No te estoy hablando sobre ser rico, millonario, Eu não te estou falando de você ser rico ou milionário. pero Dios quiere que vivamos bien. Porém, Deus quer que nós vivamos bem. Porque cuando uno habla sobre prosperidad, Porque quando a pessoa fala de prosperidade, es también tener salud, é também ter saúde, bienestar, um bem-estar, educación. educação. Entonces hay que
romper ese paradigma que tenemos como iglesia. Então temos que romper esse paradigma que temos como igreja. Dios nos quiere ver bendecidos. Deus quer ver a gente muito Dios nos abençoado. quiere ver prósperos Ele quer ver a gente próspero para avanzar como iglesia. para avançar como igreja. Pero cuando el mundo nos ve Porém, quando o mundo nos vê pobres, pobres, endeudados, endividados, no nos creen. eles não creem na gente. Para servir a ese Dios como el que ustedes tienen, Para servir a esse Deus como vocês têm, mejor aquí me quedo. é melhor ficar por aqui mesmo. Porque los del mundo Porque as coisas do mundo prosperan, prosperam, son bendecidos. são abençoadas, Y nosotros como hijos de ese Dios rico, e nós, como filhos desse Deus rico, somos pobres. somos pobres. Yo les digo algo. Eu te falo uma coisa. Dios nos quiere ver Deus quer ver a gente prosperados. prósperos. La Biblia dice A Bíblia diz que no somos cola, que nós não somos cauda, somos cabeza. somos cabeça. Así que te digo hoy, Assim que eu te falo hoje. Dios quiere vernos en posiciones especiales. Deus quer ver a gente em posição especial. Dios quiere vernos trascender en cosas grandes. Deus quer ver a gente transcender em coisas grandes. La iglesia tiene que recuperar A igreja tem que recuperar lo que Dios tiene para nosotros, o que Deus tem para nós. para que el mundo crea, Para que o mundo acredite. para que el mundo diga, Para que o mundo diga: yo quiero ser como esos, eu quero ser como eles. que son bendecidos, Que são abençoados. que viven bien, Que vivem bem. que la familia está feliz. E que a família está feliz. Así que hay que quebrar paradigmas, Então temos que quebrar paradigmas. porque Dios nos quiere ver bendecidos. Porque Deus quer ver a gente muito abençoado. Y yo quiero repetir, E eu quero repetir. cuando yo pensé Quando eu pensei que no teniendo comida, que não tendo comida, acostarme sin comer nada, dormir sem comer nada, yo estaba haciendo bien la obra de eu Dios. estava fazendo muito bem a obra de Deus. Es cierto Essa é que a correto. veces pasamos Às necesidad, vezes passamos pero necessidade, no tiene que ser siempre. mas não tem que ser sempre. Y Dios me dijo ese día, E Deus me disse esse dia: cambia tu manera de pensar. mude a tua maneira de pensar. Desde ese día, Então, desse dia adiante, mi ministerio cambió. meu ministério transformou. Yo pensaba solo en cosas pequeñitas. Dios me va a dar unas 3 vaquitas, unos 2 cerditos. Eu pensava só em coisas pequenas. Deus vai me dar 2 vaquinhas, Uma- dois porquinhos, Una iglesita. uma igrejinha. Dios quiere algo más. Deus quer algo mais. Así que no nos debemos de ser conformistas Não devemos ser conformistas con lo que tenemos hasta ahora. com o que temos até agora. Dios siempre tendrá Deus sempre terá un mejor lugar para nosotros, o melhor lugar para nós. una mejor posición económica para nosotros, Uma melhor posição para nós. porque Dios así es. Porque Deus é assim. Así que Dios tiene cosas grandes para cada uno Assim que Deus tem coisas grandes para cada um de de nós. los que nos están viendo. Daqueles que estão nos vendo. Así que adelante, Então, continue adiante. lo mejor de Dios está por venir. O melhor de Deus está por vir. Amém. O melhor de Deus está por vir. Então você que está aí nos assistindo, receba esta palavra. Deus quer abençoar você. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer levar você aos melhores lugares. Deus quer fazer de você um melhor advogado, um melhor empresário, um melhor médico. Deus quer te dar ideias que vai fazer que a tua empresa venha crescer, venha prosperar. Deus quer honrar você através da fé que você precisa ter nele. O que nós ouvimos aqui é um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que rompeu as suas limitações e um homem que colocou em prática a palavra criativa de Deus e viveu esse sobrenatural. Então você que está aí nos assistindo, nós profetizamos sobre a sua vida esse tempo de mudança de mentalidade. Romanos 12, esta renovação da sua mente, não se moldar às coisas deste mundo, não se moldar às coisas pequenas, mas entender que Deus tem algo grande para você.
E talvez você se sinta uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não nasceu numa família rica. Talvez você ache que você não consiga. Uma mudança de mentalidade faz você crescer. Nós estamos aqui com um pastor que se tornou uma referência na sua cidade. E uma cidade onde não tinha nada, que começou a prosperar, porque Deus levou um homem de fé, um homem que entendeu a voz de Deus, assim como Abraão. A bênção de Abraão não estava na terra, a bênção de Abraão estava nele. E ele então mudou aonde ele chegava, Deus mudava. Por isso que ele disse para Ló: escolhe o lugar para onde você quer ir, porque a bênção do Senhor está comigo, não está na terra. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu as Campinas do Jordão e falou: aqui é o melhor lugar, é aqui que eu posso botar aqui os meus pastores para que o meu rebanho, e aqui nós vamos prosperar. E Abraão foi para um lugar que aos olhos humanos talvez não seria adequado, e Deus abençoou a vida dele, né? Então, você que está aí recebendo essa palavra, e creia na palavra que Deus liberou para a sua vida, e que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo assim maravilhoso e poderoso. Estamos chegando ao final do nosso programa, e eu queria que o pastor Nelson liberasse uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, um pastor ou um irmão que precisa dessa ativação, precisa dessa mudança de mentalidade. Qual é a palavra que ele pode deixar para aqueles que estão nos ouvindo neste momento, para este crescimento, para essa mudança? Eu queria que nesse momento final ele deixasse essa palavra para os nossos irmãos que estão nos assistindo agora. Me gostaria de que você pudesse liberar uma palavra de bendição e pudesse nos orientar de como alcançar as bendições do Senhor para este momento, a estas pessoas que estão nos assistindo. Bueno, quisiera orar, pastor, si me permite. Sí, sí. Para poder activar a ese empresario, activar a ese pastor que va a trascender. Yo voy a orar, yo voy a soltar de lo que Dios me ha dado, porque todo esto no es cuento, no es algo real, que Dios no anda buscando ni a los mejores, no, Dios anda buscando a aquel que le cree. Yo voy a orar por ti. Siento que hay personas que han dicho: yo no puedo, pastores que están aún a punto de renunciar a ese llamado que Dios te dio. Te digo algo: si Dios lo hizo conmigo, si tú me conocieras cuando yo quién era y me ves ahora, mire, usted puede decir algo: si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer mucho más grande con usted. Y voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Pai, em nome do Senhor Jesus. Hay personas Tem pessoas, Senhor, que necesitan una activación. de uma ativação. Hay personas que han dicho: Tem pessoas que falaram yo no puedo, que eu não posso, yo no sirvo. eu não sirvo. Pero hoy te digo Mas hoje eu te falo que Dios te dice: que Deus te diz: todo lo puedes en Cristo. tudo você pode em Que Cristo. Dios te dice hoy: Que diz hoje o Senhor: quiero llevarte eu quero te levar por niveles de gloria. para um nível de glória. Quiero llevarte Eu quero te levar a otro nivel a espiritual. outro nível Y espiritual. en el nombre de Jesús, E no nome do Senhor en el Jesus. nombre de E Jesús, no nome do Senhor Jesus. Dios te habla y te dice: O Senhor te fala e te diz: yo te voy a levantar, eu vou te yo levantar, te voy a usar, eu vou usar, yo te voy a dar Aleluya. principios eu vou te dar princípio para que tú madures, para que você seja maduro, para que tú crezcas, para que você cresça, para que tú seas bendecido, para que você seja y abençoado. en el nombre de Jesús, E no nome do Senhor
se Jesus. activa esse empresário. Seja ativado Se esse empresário. Se activa esse pastor Seja ativado esse pastor de multitudes. de multidão. Ahora mismo, Agora mesmo. en el nombre de Jesús, No nome do Senhor Jesus. Espíritu Santo, Espírito Santo. toca, transforma. Transforme. Hoy Dios te está dando una palabra rema. Hoje Deus está te dando uma palavra rema. Dios te dice, Deus te diz: te voy a usar, eu vou te usar. te voy a levantar, Eu vou te levantar. te voy a mostrar mi gloria. Eu vou te mostrar a minha glória. Vas para cosas grandes. Mas para coisas grandes. Créeme, dice el Señor. Você tem que me crer, porque diz o yo Senhor. soy Jehová tu Dios. Porque eu sou Jeová, o teu Deus. Y Dios te dice hoy, pastor, E Deus te diz hoje, te he pastor, dado un llamamiento eu te dei um chamado abrahámico de Abraão para que sea bendecido, para que você seja para abençoado, lo que tú toques, para que aonde você sea tocar prosperado, seja próspero, sea bendecido, seja abençoado. recíbelo, Recebe agora. recíbelo, Recebe agora. ahora, en el nombre de Jesús, no nome do Senhor en Jesus. el nombre de Jesús, No nome de Jesus. ahora se activa, Agora seja ativado. ahora mismo, Agora mesmo. el Espíritu Santo te está ministrando, O Espírito Santo está te el ministrando. Espíritu Santo te está hablando, O Espírito Santo está te falando. cosas grandes harás, Coisas grandes você fará. porque el que está contigo Porque o que está contigo es más poderoso é mais poderoso que el que está en el mundo. do que aquele que está no mundo. Recibe fe, Recebe fé. recibe fe. Receba fé. Ahora, Agora. en el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. amén Amém. y amén. E amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, coisa boa. Amém. As considerações finais, pastor Clélio. Clélio. Isso. E depois o pastor Nelson vai fazer as suas últimas considerações. Dê um alô aí para a turma que está até agora Amém. nos assistindo. Sim, eu quero dizer a todos vocês que é um privilégio poder ter aqui conosco o apóstolo Nelson de Catacamas, né? E nós vimos com nossos próprios olhos tudo isso que ele contou para vocês, e receba essa ativação que Deus tem para a tua vida. E o nosso ministério está no ano da colheita, no ano da multiplicação, no ano da bênção, e eu creio que esta bênção e a presença dele aqui não foi por acaso. Deus o trouxe para ativar tudo isso em nós, e você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, também vai receber dessa grande bênção. Muito obrigado, um beijo no coração, apóstolo Carlos. Amém. Eu que agradeço, pastor Clélio. Amén. Una palabra de parte de Dios Uma palavra da parte do Senhor puede cambiar tu vida, pode transformar a tua vida, puede cambiar tu ministerio, pode transformar o teu puede ministério, cambiar una familia, pode transformar uma família, puede cambiar una nación. pode mudar uma nação. Así que esta palabra Assim que essa palavra viene de parte de Dios. vem de Deus. Ánimo. Ânimo. Dios tiene cosas grandes para Deus ti. tem coisas grandes para você. Bendiciones. Deus te abençoe. Amém. Queridos, agora quinta, sexta e sábado nós temos a nossa convenção, e você que quer receber mais da parte de Deus, pastor, apóstolo Nelson vai estar ministrando na nossa convenção internacional, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo o nosso podcast na quarta-feira, porque não temos cultos na quarta-feira no nosso ministério. O culto, por causa da convenção, vai ser quinta, sexta e sábado. Então, excepcionalmente, hoje nós estamos aqui, quarta-feira, e vem estar conosco, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado a todos, aos nossos convidados, a todos que participaram conosco. Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que Deus ativou algo em você nesta noite, neste dia. Você que está aí recebendo vendo esse vídeo, não na quarta-feira, mas em outro dia, eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida com esta palavra. Divulgue esse vídeo, passe isso para outras pessoas, e não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Você que quer ser um patrocinador, você que quer ser um colaborador, ajude a gente a fazer que esse programa cresça mais ainda. Deus abençoe, beijo no teu coração, graça e paz. Até a próxima sexta-feira. Essa sexta-feira nós não teremos
o nosso podcast. Nós estamos transmitindo na quarta-feira, porque sexta-feira nós estamos em convenção. Beijo no teu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Centro Cristiano Encuentro, una iglesia de visión, donde le hemos creído al Señor. Sus pastores, José Nelson y Aide Estrada. Nace este ministerio en el corazón de Dios. Y durante este tiempo, Él nos ha instruido para formar un liderazgo sólido y conformar un equipo de trabajo con pastores de red y diáconos. Somos una iglesia de reino. Y Dios nos ha posicionado para conquistar y transformar la ciudad de Catacamas en los diferentes sectores, en el área educativa, en todos sus niveles. Discovery Christian School. Creemos que los medios de comunicación son una herramienta poderosa en la evangelización. En el año 2001 nace la primera radioemisora cristiana interdenominacional en Catacamas, Radio Unidad Evangélica, con el lema Transmitiendo Fe y Esperanza. En el año 2006 nace Encuentro TV, con el lema El canal que te bendice. En el año 2013 sale al aire con su frecuencia 104.3, Encuentro Digital, diseñada para bendecirte. Encuentro Digital. Encuentro la radio que bendice. Encuentro la radio que transforma. Encuentro la radio que habita. Encuentro Digital. Solo éxitos cristianos. Ante la necesidad de un lugar adecuado para la realización de eventos especiales, congresos, campamentos y retiros, y siempre con la confianza puesta en Jesús, que nos hace ver las manifestaciones sobrenaturales de su reino, nos provee los recursos para la construcción del Centro de Retiros y Eventos Encuentro. Dios ha puesto en nuestros corazones la importancia de servir a los sectores más necesitados. Como iglesia, nos es necesario proyectarnos socialmente. Es así como el Señor se manifestó en gran manera, tocando los corazones de muchas personas para construir el comedor infantil. Actualmente atendemos a 60 niños a quienes se les brinda alimentación. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Ayer te vi, fue más claro que la luna. En el año 2017, el Señor nos abrió puertas para inaugurar 2 hermosos proyectos. El Centro de Educación Especial para Niños, Mateo 19:14. Clínica Médica Odontológica, donde se atiende gratuitamente a personas de escasos recursos económicos. El Señor nos ha bendecido con el proyecto de agua purificada Siloé, donde el 50% de sus utilidades son destinadas
para el sostenimiento de obras sociales. Otra manera de proyectarnos ha sido a través de la urbanizadora Los Olivos, con la cual hermanos y hermanas pueden adquirir sus terrenos a costos muy bajos para la construcción de sus casas de habitación. Parque Memorial Renacer. Porque creemos que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. A Él sea la gloria. Centro Cristiano Encuentro.